Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E para quem não me conhece, eu sou Estevão e eu falo de África, concretamente em Moçambique. E no vídeo de hoje, meus amigos, estou a trazer mais um vídeo muito especial para vocês assistirem esse vídeo, que você também é uma pessoa muito especial. E no vídeo de hoje, meus amigos, vou vos falar de algumas coisas que irritam os brasileiros. Então, se você é um africano ou é um moçambicano, sonha um dia desse em conhecer o Brasil, por favor, assista este vídeo até o final, porque esse vídeo vai te ajudar muito para você não irritar muitos brasileiros quando você chegar lá no Brasil. Então, se você já está interessado pelo título do vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui neste canal e ativa o sininho das notificações, porque se você fazer isso, iria me ajudar bastante no crescimento desse canal e você não vai perder nem sequer um novo vídeo aqui no canal. Então, família, sem mais relações, vamos lá para eu poder vos contar algumas coisas que irritam os brasileiros. Então, família, a primeira coisa que nós decidimos trazer aqui no nosso canal, que é a primeira coisa que você deve ir no Brasil, enquanto você já sabe. Inclusive, se você tem um caderno, pode pegar o caderno e começar a listar o que eu vou falar aqui, porque é muito importante. E a primeira coisa que você não deve fazer nem tão um pouco quando você chegar no Brasil é criticar como os brasileiros vivem e também se meter nos assuntos políticos do Brasil. Se você é um estrangeiro, meu irmão, não critica nada e não opina nada, fica no silêncio. Mesmo se você ver algo errado no Brasil, não critica, porque se você criticar, falar de alguns pontos que você não está a gostar do Brasil, ou pontos errados, ou falar para outras pessoas do teu país, tipo, no Brasil vivem assim, mais aquilo, e os brasileiros podem ficar muito irritados com isso aí. Eu conheço alguns africanos que saíram daqui de África e visitaram o Brasil. E quando eles chegaram lá, eles foram dados algumas refeições e para eles começaram a dizer que não, essa refeição em Moçambique come cães. Então esses africanos que falaram isso no Brasil, eles foram muito criticados no Brasil, porque isso aí é bem irritante. Você não pode chegar na minha casa e começa já a falar dos defeitos da minha casa. Então, neste caso, eu dou razão aos brasileiros quando eles ficam irritados quando chega um estrangeiro e começa a criticar a situação deles. Então, isso aí é uma das coisas que irrita bastante os brasileiros. Mas, lembrando uma coisa, se você ver uma boa coisa no Brasil e você elogiar os brasileiros, aí sim, você vai ser amigo dos brasileiros. Mas não critica, meu amigo, porque se você criticar, vai irritar bastante os brasileiros. Então isso é uma das coisas que você não deve fazer no Brasil. Não critica a vida do Brasil, não critica a política do Brasil, deixa os donos do país criticarem, deixa os donos do país, e sendo eles já reclamar, você não se mete no assunto de outra casa, fica no silêncio, porque senão você irá irritar bastante os meus amigos brasileiros. A outra coisa que irrita bastante os brasileiros é falar que no Brasil não tem melhor futebol do mundo. Experimenta lá falar isso aí em frente dos torcedores de futebol, em frente dos amantes de futebol, você vai se dar mal, você será ignorado, você vai irritar muitos brasileiros por você falar que no Brasil não tem melhor futebol do mundo. E como todos nós sabemos, Brasil é um dos países que está cheio de fenômenos. O Rei Pelé era um dos grandes jogadores do Brasil. Esse conquistou corações de várias pessoas, pessoas que vivem no Brasil e vários outros moçambicanos. E não só o Pelé, agora temos o Neymar. O Neymar conquistou corações de vários moçambicanos, vários brasileiros e várias pessoas. Eu também sou fã número 1 do Neymar. Eu gosto muito do Neymar. Então é muito frustrante e irritante um brasileiro ouvir alguém a falar que no Brasil não tem melhor futebol do mundo. Então, meu amigo, presta bem atenção, não fala isso no Brasil. Nunca fala para um brasileiro que no Brasil não tem melhor futebol do mundo. Então, senão você deixará o meu amigo brasileiro bem irritado. E outro ponto é você chegar no Brasil, pensar que a capital do Brasil é São Paulo, é Rio de Janeiro. Meu irmão, não é isso. Se você chegar e falar para o brasileiro que a capital do Brasil é Rio de Janeiro ou São Paulo,
acredito que você vai deixar ele tipo assim, irritado. Como assim? Vem de onde isso? Lembrando que se você que está assistindo esse vídeo é um brasileiro, se você não sabia, São Paulo e Rio de Janeiro são duas cidades mais famosas aqui em Moçambique. Eu também, quando era jovem, ainda sou jovem, né? Quando eu era criança, eu pensava que a capital do Brasil era São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas agora já tenho um conhecimento de que a capital do Brasil é Brasília. Uma cidade que não é famosa aqui em Moçambique. Muitos moçambicanos não conhecem a capital do Brasil. Então é possível um moçambicano chegar aí e dizer que a capital do Brasil é Rio de Janeiro ou São Paulo. Então, meu amigo, se você está aí no Brasil, por favor, não comete esse erro. Saiba, a partir de hoje, capital do Brasil é Brasília. Porque se você chegar lá a falar outras coisas, vai irritar os meus amigos brasileiros. E a outra coisa que irrita muitos brasileiros é você encontrar um brasileiro e você falar para ele que ele não aparece ser brasileiro. Para você que não sabe, Brasília é um país que está cheio de diferentes tipos de raças de pessoas. Lá você encontra um negro sendo brasileiro, lá encontra uma pessoa tipo chinês sendo um brasileiro. Mas tem uma coisa que quero vos falar, meus amigos: não confunda um brasileiro negro com um africano, porque você vai deixar ele bem irritado. Tipo, como assim? Esse está a dizer que não parece ser um brasileiro, parece ser um africano. Então, não faça isso no Brasil, meus amigos. Apesar de que outros negros estão no Brasil, se você querer fazer uma boa investigação da origem deles, você pode encontrar que essa pessoa é um africano. Mesmo assim, você não deve falar para um brasileiro negro que ele não parece ser um brasileiro e parece ser um africano. Você vai deixar ele bem chateado. Então, amigo, toma atenção para você não irritar os brasileiros. Isso que eu estou a falar aqui, gostaria muito que você que tem sonho de viajar para o Brasil, alistar isso tudo que eu estou a falar, porque se você alistar isso, você vai se dar bem no dia que você vai ir no Brasil. E não só existem várias coisas que eu irei mencionar aqui, mas tem uma lista suficiente que vai ajudar qualquer um para não irritar os brasileiros. E a outra coisa que você não deve fazer no Brasil, senão você pode irritar os brasileiros, é você comentar sobre o clube que acaba de perder. Vamos supor que estava a jogar Flamengo e Botafogo. Vamos supor que Flamengo perdeu. E você não deve falar de Flamengo, tipo, Flamengo não jogava bem, porque você pode falar disso aí perto de um torcedor de Flamengo que neste exato momento ele está a sofrer porque o clube dele perdeu. Então você pode irritar muito essa pessoa aí que é torcedor do Flamengo. Você sendo um estrangeiro, fica no silêncio. Se você é fã do Botafogo, fica feliz por dentro, não abre sua boca, tipo, Flamengo perdeu, eu sabia que aqueles não são nada. Meu amigo, fica no silêncio, não se mete nesse assunto, deixa donos de casa resolverem este caso. Então, meus amigos, esta é uma das coisas que você não deve falar no Brasil para não irritar os brasileiros. E a outra coisa que você não deve fazer, meu irmão, presta bem atenção quando você chegar no Brasil e um brasileiro te dar uma carona. Não fechar a porta do carro com muita força. Os brasileiros dizem assim, não bater na porta do carro. Presta atenção, meu irmão, aí você vai irritar demais o dono do carro. Mesmo eu acredito que eu ficaria muito irritado. Estou a te encontrar na rua, te dar uma carona e você entra no meu carro, fecha meu carro de qualquer maneira. Aí não. Mesmo eu ficaria muito irritado. Então, não faça isso no Brasil. Se um amigo teu te dar uma carona, o que você deve fazer é fechar a porta suavemente. Ou se você fechar a porta com muita força, o dono do carro pode ficar irritado e pode pensar, uau, esse quer estragar o meu carro, como assim? Qual é essa maneira de fechar o carro? Ele poderá falar isso aí por dentro, né? Mas outra pessoa pode se abrir, começar a beirar para ti, não fecha assim, porta, é assim, desse jeito como você fecha na sua casa. Então presta atenção na hora de fechar a porta de carro de dono, porque senão você vai deixar o dono do carro bem irritado. Então isso é uma das coisas que você deve alistar no teu caderno antes de ir no Brasil, para tomar cuidado, não cometer esses erros que você pode irritar os meus amigos brasileiros. Então, meus amigos, vamos para outro ponto que irrita bastante os brasileiros. E a outra coisa que você não deve fazer estando no Brasil
é falar muito alto no lugar público. Porque em vez de você irritar as pessoas que estarão perto de ti, você também vai ficar um pouco vergonhado, porque todos eles vão começar a olhar para ti. Quem é isso que está falando desse jeito? Então, não faça isso no Brasil. Não anda a falar muito alto nos lugares públicos. Tenta se controlar, fica no silêncio. Quando você encontra pessoas concentradas, pessoas estão na fila, já estão com fome e já estão cansados, você chega, começa a cantar muito alto, isso aí vai irritar muito as pessoas que estarão presentes e você ficará um pouco vergonhado. Então isso é uma das coisas que você não deve fazer quando chegar no Brasil. E a outra coisa que você não deve fazer no Brasil para não irritar os brasileiros é achar que todos os brasileiros têm carnaval, futebol, samba nas veias. É você pensar que todos os brasileiros são amantes dessas três coisas que eu acabei de mencionar aqui. Meus amigos, apesar de ser uma coisa que a maioria das pessoas gostam, nem todos gostam disso. Então não fala sobre essas coisas para qualquer um brasileiro, porque você deixará esse brasileiro muito chateado. Por exemplo, você pode encontrar um senhor bem responsável e falar com ele sobre assuntos de carnaval. Acredito que você vai deixar ele bem irritado por você estar a falar dessas coisas. Por quê? Você vai falar disso porque você acha que são coisas que todos os brasileiros gostam. Então, toma cuidado neste ponto, porque você poderá irritar essa pessoa. A única coisa que você deve fazer é se ambientar, ver o que essa pessoa gosta, de futebol, de carnaval ou o que. Se é que ele gosta de futebol, fala lá com ele sobre coisas de futebol, porque se você meter coisas que não dá, ele ficará muito irritado, tipo, como assim? Ele está me vendo com cara de eu ser uma pessoa que ainda vou no carnaval e por aí em diante. Toma cuidado, meu amigo. Nem todos os brasileiros gostam de carnaval. Então, toma cuidado neste ponto aqui. E a outra coisa que é bem irritante, que inclusive eu também iria ficar muito irritado, do razão muitos brasileiros quando dizem que é irritante mesmo, é você sair do serviço e você ir pegar um transporte público e você encontrar que esse transporte público está bem lotado. Isso aí é muito irritante, mesmo eu ficaria muito irritado, né? Mas isso acontece muito nas grandes cidades. É daí que você encontra metrôs bem lotados, ônibus bem lotados. Então, isso é muito frustrante, é muito cansativo, é muito estressante para uma pessoa que acaba de sair do serviço e essa pessoa está bem cansada. Não irrita só os brasileiros, mesmo eu ficaria irritado. A outra coisa, meus amigos, que eu tinha me esquecido é falar que o futebol argentino é o melhor do que o futebol brasileiro. Não fala disso, meu irmão. Não comenta sobre esse assunto. Se você é amante de Argentina, você gosta de futebol de Argentina, meu amigo, quando chega no Brasil, fica no silêncio. Porque se você chegar, pode chegar que gosta, pode falar isso aí, né? Pode falar que eu gosto de Argentina, não tem problema. E você pode meter água quando falar que a Argentina tem melhor futebol do que o Brasil. Isso aí você estragou tudo, porque a primeira coisa, os brasileiros não aceitam que existe outro país que tem melhor futebol do que o Brasil. Então, se você mencionar que a Argentina tem melhor futebol, meu amigo, você vai irritar bastante os meus amigos brasileiros. Não fala isso. Então, isso é uma das coisas que você deve tomar em conta, que isso aqui eu não devo falar no Brasil, para não irritar os brasileiros. Então, meus amigos, esta era uma pequena lista que eu tinha preparado para vocês, para poder vos falar de algumas coisas que irritam os brasileiros, que você sendo um moçambicano ou um africano, para você não cometer esses erros, para você não irritar os brasileiros. Porque se você chegar lá a falar essas coisas, tipo, começar a comparar o Brasil com outros países, você colocar o Brasil no lado negativo, meu irmão, você vai irritar muitos brasileiros. O que eu te aconselho é quando você chegar no Brasil, quando você ver erros, fica no silêncio, não diga nada. Tipo, de boa, não se mete no assunto de casa de dono, estão a fazer greve, o assunto é partidário, eu o quê? Fica no silêncio, não se mete nessas coisas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui neste canal e ativa o sininho das notificações, porque se você fazer isso, vai me ajudar bastante no crescimento desse canal e estarão me motivando muito para eu estar sempre a produzir vídeos para vocês. Então, meus amigos, tchau!